para fazer um sanduíche, para acompanhar uma sopinha, fazer uma deliciosa brusqueta ou para comer puro mesmo. Sem dúvida alguma, o pão é um dos alimentos mais consumidos no mundo. É verdade. Hoje, gente, tem pão para todo tipo de gosto e necessidade, viu? Ó, Ainda bem. é verdade. No mercado é possível achar pão integral, pão sem glúten, com grãos, pão caseiro. E no Mitos e Verdades de hoje, você vai conhecer um pão salgado que leva leite condensado na receita. Essa eu quero ver. Farinha, água e fermento. A receita básica do pão criada há milênios. É um alimento universal, mas cada país tem sua receita típica. Aqui no Brasil, o pão francês está presente na maioria das mesas. Difícil é encontrar alguém que resista a um pãozinho quentinho e cheiroso, recém-saído do forno. Consumido com moderação, o pão é um alimento nutritivo, fonte de carboidrato, proteína, gordura e fibra. E no ranking dos mais saudáveis... Em primeiro lugar, seria para o pão caseiro de fermentação natural, onde a gente adiciona algumas sementes, como, por exemplo, semente de girassol, semente de abóbora. A gente também pode adicionar sementes oleaginosas, como nozes, castanhas, amêndoas e bastante fibra. Em segundo lugar, a gente pode colocar aquele pão de forma 100% integral, que a gente compra no supermercado mesmo, que ele é feito com 100% de farinha integral. E aí, em terceiro lugar, eu colocaria o pão francês integral, que a gente compra na padaria. Comer pão sem glúten faz diferença na dieta e é mais saudável que o pão tradicional. Mito ou verdade? Mito. O pão sem glúten só pode ser uma escolha das pessoas que não podem consumir glúten de forma alguma. As pessoas têm doença celíaca, que é uma intolerância ao glúten, ou uma sensibilidade ao glúten diagnosticada pelo médico. Normalmente, o valor nutricional do pão sem glúten e do pão com glúten é muito semelhante. Um pãozinho francês de 50 gramas tem aproximadamente 140 calorias. Gente, vocês têm a sensação de que o ano de 2012 passou faz muito tempo? Tem, né? 10 anos já, né? Mas há 10 anos a padaria estava comemorando o seu centenário, 100 anos de padaria. E a receita que vocês usam hoje é a mesma de 110 anos atrás ou não? Sim. Guilherme e Gabriel assumiram o negócio do avô. O carro-chefe continua sendo o mesmo pão italiano que sempre esteve presente na vida da família. Os irmãos conseguiram diversificar a receita, acrescentando novos sabores sem fugir do tradicional. E tem essa casca grossa assim, é? Essa é uma característica importante do pão italiano. Uma casca grossa, o miolo macio, bem levinho e um sabor bem característico. Vamos lá. Eles toparam ensinar pra gente a massa base de pão italiano. Eu tenho aqui 1 kg de farinha de trigo, 650 ml de água. Pode começar a colocar toda a água na farinha. A massa descansa por 30 minutos. A massa vai ficar assim, bem lisinha, com essa consistência assim, bem macia. É nessa hora que a gente vai acrescentar o fermento. Depois de colocar o fermento, nós acrescentamos 30 gramas de sal. A massa precisa descansar por mais meia hora. Enquanto a massa descansa, vamos responder à pergunta da Luna, que entrou lá no @Domingo Espetacular durante a semana. Tirar o miolo do pão reduz a possibilidade de engordar. Mito ou verdade? Verdade em termos, porque quando a gente tira o miolo do pão, a gente tira uma parte do pão. Então a gente vai consumir uma menor quantidade, mas é só essa diferença, porque a mesma constituição do miolo é a constituição da casca. Terminamos a massa, legal é ela dobrar de tamanho. Já deu o ponto de véu aqui, ó, conseguimos ver que ela tá com uma massa bem homogênea. Agora a gente vai colocar ela na mesa para porcionar ela. Porcionamos, estamos fazendo aqui a pré-modelagem, ela vai descansar por mais 30 minutos. Só após o descanso, os pães são montados. Pão. E aqui nessa bolinha aqui nós vamos fazer um filão, que é o nosso pão italiano tradicional. Você estica a massa assim, puxa, bate ela na mesa, dobra para trás, estica aqui, dá um karatê aqui, puxa para trás, sai enrolando,
dá aquela fechadinha assim para finalizar e põe para descansar. Agora eu vou ensinar a modelagem do pão redondo, ou também conhecido como panhota. E vai colocando a parte de cima para dentro, até a parte ficar mais lisa para fora, e aí a gente vai mastigando, dando tensão na massa, para ela criar bastante estrutura, porque o pão redondo ele precisa ficar bem altinho. Para rechear, os meninos ensinam uns truques. Gabriel coloca calabresa, mussarela e azeitonas. Agora aqui é só enrolar, igual fizemos com o filão. Deixou a margem aqui para grudar a pontinha e fazer a modelagem final. E pôr para descansar. E se você quiser fazer um pão doce, nós podemos pegar essa massa base do pão italiano e rechear ela com alguma coisa doce. No caso aqui, hoje nós vamos usar o creme de avelã. E agora a gente põe para descansar e vai vendo de acordo com a temperatura ambiente. O ideal é que essa massa dobre de tamanho. Pão doce é permitido de vez em quando. Mito ou verdade? Verdade, nada é proibido quando a gente tem um estilo de vida equilibrado, uma alimentação balanceada. E para o lanchinho das crianças, bisnaguinha é uma boa opção. Mito ou verdade? Verdade, a bisnaguinha pode fazer parte do lanche das crianças como fonte de carboidrato. É só muito importante a gente se lembrar de complementar com fontes de proteínas e, além disso, fontes de vitaminas, minerais e fibras. Pode ser uma fruta ou então algum outro tipo de vegetal. Voltando à padaria, os pães já assaram e estão prontos para degustação. Eu tô achando ótimo esse negócio de voltar a gravar o Mitos e Verdades. Ficou com vontade de algum deles? Ficou? É, mas hoje em dia é difícil o acesso a uma padaria boa mesmo, né? É por isso que cada vez mais aumenta o número de pessoas que faz pão em casa, não é? Se você quer uma receita de um pão que, além de gostoso, traz benefícios para a saúde, atenção! Você precisa aprender a fazer o pão de fermentação natural. O pão de fermentação natural ele é mais facilmente digerido pelo nosso organismo. Além disso, ele produz algumas substâncias que podem melhorar a nossa flora intestinal. Amanda trabalhou quase 20 anos como contadora e foi durante a pandemia que ela descobriu a paixão pelos pães. Quando eu conheci a fermentação natural, foi assim, deu match e eu consegui fazer meu fermento natural, consegui fazer meu primeiro pão. O sorrisão no rosto é porque era para ser um hobby, mas acabou virando profissão. Eu simplesmente gostei desse negócio de fazer o pão, mas eu nunca imaginei que isso poderia virar ali a chave, isso poderia ser a minha profissão. Pão de fermentação natural é constituído de farinha, água, sal, fermento natural e tempo, muito tempo. Então vamos à receita. A primeira coisa que você deve fazer é o fermento natural, conhecido como levain. Você vai ter que pegar água, farinha, deixar alguns dias e dentro de algumas circunstâncias, temperatura, tempo, descarte, alimentação, mais ou menos dentro de 10 dias você tem o seu fermento natural pronto. E aí, este daqui é o seu início de tudo. Um levain já ativado, extremamente potente para te dar um pão maravilhoso. Fermento natural pronto e aí começa o processo chamado autólise. Esse aqui é o resultado da nossa autólise, que a gente fez de 1 hora, farinha com a água. Agora é hora de misturar o fermento natural e colocar o sal. Em seguida, mão na massa. Eu puxo e dobro, puxo e dobro. Ah, a massa começou a grudar na mão? Sempre tenha um borrifadorzinho que te ajuda nesse processo. Gente, ó, nossa massa tá linda, super lisa e a gente já consegue ver a fermentação acontecendo. Olha aqui a bolha. E a gente vai modelar
para que ela durma na geladeira até amanhã. Só amanhã que a gente vai assar. Demora um pouquinho, mas depois de 12 horas, a massa está pronta para ir ao forno por 45 minutos, a uma temperatura de 250 graus. E o resultado é esse pão que parece até uma obra de arte. Ele é fofo, mas tão fofo, que virou até um desenho animado. O pãozinho chinês ganha vida e é adotado por uma mulher. Ele ainda virou estrela de outra animação, o Kung Fu Panda. O pão chinês era a comida favorita do herói do filme. Ah, que bom. Eu tô com a maior fome. Quem vai ensinar a receita do tradicional pão chinês chamado Bao ou Baozi é o chefe Tommy Wong. Além de parecer uma trouxinha, o pão tem outro diferencial. É feito no vapor. A maioria das pessoas não só o consomem no café da manhã, mas também durante as refeições também. Agora sim, mãos à obra. Numa travessa, ele coloca água, fermento biológico e mistura com a mão mesmo. Dissolvido, acrescentamos o açúcar. Aí vai a banha já derretida e a farinha. Tem que misturar bem. Mexe, sova. A massa fica lisinha e deve descansar por umas 2 horas. Depois polvilha um pouco de fermento químico para agilizar o crescimento. Sova bem e vai descansar de novo. Enquanto isso, o chefe prepara o recheio. Aqui ele faz com carne picadinha, cebolinha, gengibre, shoyu, tempero a gosto, mistura tudo, põe óleo de gergelim, óleo vegetal e acelga e repolho picados. Gosto. Na hora de rechear, o trabalho é em dupla para a massa manter o ponto. O William abre e corta em pedaços e já dá uma dica. O segredo é fazer com amor. Enquanto isso, o chefe coloca o recheio e fecha a massa, formando as dobrinhas do pão para ficar assim, ó. Aí vai para o vapor por uns 20 minutos. A tampa deve ser aberta devagar para evitar o choque com o ar. E pronto. E aí estão os lindos e fofos pãezinhos chineses, iguaizinhos ao do cinema. Não é à toa que ele tem esse nome, Pãozinho Delícia. Um pão salgado que leva leite condensado na massa. O pãozinho tão famoso por aqui é uma iguaria baiana. E foi criado por uma quituteira que alterou uma receita, incluindo até açúcar na massa. Isso, Léo. Ele é um pão que em muitas receitas leva açúcar. Eu, particularmente, uso uma receita com leite condensado. Porém, ele não é um pão doce. Como assim ele leva leite condensado, mas não é doce? O que dá o sabor salgado a ele é o parmesão que leva em cima e o creme de queijo de recheio. Ou seja, o açúcar ou o leite condensado só para dar um toque. Isso, deixa um sabor mais leve. A confeiteira começa colocando na batedeira o creme de leite, o óleo, o açúcar, sal, o fermento, o leite condensado, água e o ovo. Joguei tudo aqui dentro e misturo. Então, depois dessa misturinha, farinha de trigo. Isso. Aí é bater até a massa soltar da vasilha. Não é uma massa tão firme, nem uma massa tão solta. Clara boleia a massa até virar uma bolinha. Essas bolinhas ficam descansando por até 2 horas em temperatura ambiente e devem dobrar de tamanho. Aí vai para o forno por 12 a 15 minutos. O ideal é você ver que em cima não pode nem estar muito dourado e embaixo tem que estar branquinho. Se ficar dourado em cima e dourado embaixo é porque passou do ponto. Pãezinhos assados é só rechear com o creme de queijo e caprichar na cobertura. E eu não posso deixar de provar essa delícia baiana.
E não acabou não, no prato de domingo de hoje, a gente ensina a fazer um saboroso pão de milho. Já pensou? Prefere puro ou com manteiga? Corre lá na r7.com/canal Domingo Espetacular para conferir a receita, tá bom? Ou aponte a câmera para o QR Code da tela. Bom apetite!